Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana nós estamos falando aqui sobre uma questão muito importante que é a síndrome do impostor. Falando resumidamente do que se trata isso, é uma visão distorcida que a gente tem sobre nós mesmos, mas principalmente em relação às nossas competências, habilidades, ao merecimento em relação às nossas conquistas, presentes ou futuras, tá? E hoje, aqui especificamente, eu quero trazer dois pontos. Primeiro, como é que surge isso? Qual é a raiz dessa síndrome? Como é que ela se estabelece em mim? E alguns comportamentos que podem indicar que você possa estar sofrendo com a síndrome do impostor em algum nível. Sim, porque todos nós em algum momento podemos duvidar da nossa competência. Mas quando é que isso começa a me prejudicar efetivamente? Então vamos lá. Existem duas situações que podem implantar a síndrome do impostor, porque elas vão causar conflitos internos futuramente. Quando a gente é criança, a gente recebe todas essas informações, a gente não tem senso crítico para dizer, olha, isso eu aceito, é verdade, faz sentido, ou isso não faz sentido. Então, tudo que vem das nossas figuras de autoridade, pais, professores, irmãos mais velhos, cuidadores, a gente entende como verdade. Então são dois extremos. Um, onde eu sou rotulado e tratado como o indefeso, o coitadinho, o pobrezinho, o sensível. Então o tempo todo eu sou tirado de situações que onde eu pudesse me desenvolver ou desempenhar alguma coisa, por mais que eu não fosse fazer direito. Então, por exemplo, você derrubou alguma coisa no chão, em vez da mãe te dar um paninho na mão e fazer você limpar o chão, para você passar por aquela experiência, ela fala, não, dá licença, deixa que a mamãe faz, não tem problema, lá. Então você vai acreditando que você é naturalmente incompetente. Quando você cresce e se esforça pra caramba e conquista algumas coisas, você internamente começa a duvidar de que aquilo pode ser pura sorte. Que na verdade você nunca teve competência, nunca teve talento. Como é que você conseguiu aquilo, né? O oposto, o extremo oposto, é quando a gente é tratado como um gênio. Crianças prodígio. Tudo que a criança faz é maravilhoso, é perfeito, não tem erro, nunca errou, não assume e não aprende a lidar com conflitos, não aprende a lidar com fracasso, não aprende a lidar com frustração. E quando ela cai na vida, quando a gente cresce e cai na vida, eventualmente nós vamos errar, nós vamos fracassar, e aí bate aquele conflito interno também. Poxa, eu era tão perfeito, o que aconteceu comigo? Será que eu estraguei? E agora eu vou ter que manter essa farsa pelo meu bem, pelo bem da minha família, né? São duas condições extremas que podem acontecer. E a renite, nesse tempo, né? Vocês estão bem, né? Então, enfim. Outro ponto importante é a gente entender como é que eu começo a perceber que, eventualmente, eu posso estar passando por isso. Existem alguns comportamentos que dão um sinal, que podem ser ali o que eu gosto de chamar de sintomas ou sinais de alerta, que eu possa, talvez, estar passando por estar sofrendo com a síndrome do impostor. Então, algumas coisas. O medo de se expor, porque automaticamente ao me expor, se eu não acredito que eu sou competente, que eu sei do que eu estou falando, que eu tenho, que a minha opinião é válida, é melhor eu não me expor, porque vai que alguém descobre que eu sou essa fraude, não é? Outra coisa, adiar sempre tarefas que são importantes, principalmente aquelas que vão trazer realização de um objetivo que você quer muito. Então você fica o tempo todo arrumando desculpa, fazendo outro curso, lendo outro livro, conversando com mais gente, pensando numa outra forma, tentando melhorar sempre, né? Quando na verdade você está só fugindo de realizar aquela tarefa, porque no fundo você sabe que não vai dar certo. Então por que você vai gastar seu tempo, energia e etc. Sente que às vezes tem que se esforçar mais que todo mundo. Porque você começa a ver o trabalho de todo mundo, parece que é tão fácil de fazer, todo mundo faz tudo muito bem, muito fácil, e você sempre acha que precisa se esforçar mais, que precisa trabalhar mais horas, que precisa ler mais livros, que precisa mais. Que tudo que você precisa conquistar, se você quiser conquistar, vai ter que ser com muito mais esforço do que o resto da humanidade, né? Outra questão é se comparar com os outros, mas aqui a comparação é meio na busca de comprovar que você é mesmo uma porcaria. Então você começa a olhar para os outros, ver como todo mundo é bom, quando não é verdade, mas lembra, é uma visão distorcida das coisas, mas você começa a achar que todo mundo é melhor e isso só vai
validando o quanto você não é bom. Outra questão é ser muito cruel consigo mesmo. E aquela questão, não, é só autocrítica. Existe a autocrítica, mas qual o nível bom, saudável e proveitoso da autocrítica? Será que eu sou realmente autocrítico ou eu sou uma pessoa que não confia de forma alguma em nenhum talento? Não importa se me dão elogio, não me importa se eu ganhei algum prêmio. Eu sempre acho que é mentira, que é questão de sorte, que o pessoal tá louco, que em algum momento alguém vai perceber que eu não sou nada disso. Certo? Então, ó, fechando aqui. Existem sim algumas situações que a gente tenha vivido, experiências. Eu dei exemplos assim extremos, óbvio, né? Mas existem as nuances, mas que estabelecem isso, uma dúvida ou uma obrigação de ser bom. Uma dúvida em relação a ser bom em alguma coisa e uma obrigação de ser bom em alguma coisa sempre. São dois opostos, dois extremos. E alguns comportamentos que podem indicar que talvez você esteja sofrendo com a síndrome do impostor. Em algum nível, sim, existem várias nuances, mas isso eu quero falar na aula dessa semana, tá bom? Tchau para vocês.